Boa tarde. Declaro reaberta a 9ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, visando analisar a execução do Plano Diretor de Água, instituído pela Lei Municipal número 7.315, de 16 de dezembro de 2019, nos termos do processo 116/21, às 14h08 do dia 18 de junho de 2021. A vereadora Estela, que é presidente dessa comissão, não está podendo participar porque está se recuperando de uma cirurgia. Presente eu, o vereador Guilherme Berriel, relator, os vereadores Coronel Benedito Roberto Meira, online, e a vereadora Chiara Ranieri Baceto, online também, participando online, e o vereador Júlio César Aparecido de Souza, que também está online. Iniciaremos agora a oitiva com a Simone Cristina Belido. Obrigado pela presença, Simone. Eu gostaria que você, só para ficar registrado, falasse seu nome completo, as funções que você exerceu no DAI. Sim. E alguma consideração inicial. Tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Simone Cristina Belido, sou servidora de carreira do Departamento de Água e Esgoto desde julho de 94, há 26 anos. Desses 26 anos, todos lotados na divisão financeira, mas exerci várias funções, já fui encarregada, chefe, e fui por muitos anos diretoria de serviço, dentro do serviço de contabilidade e orçamento, que agora mudou o nome com as alterações da lei, chamam Controladoria Financeira. Já fui diretora financeira na gestão do Dr. Célio, por um período pequeno, até que o Dr. Eric substituiu pelo Sr. Carlos, então foi até o comecinho de 2017. E eu acumulava sempre as funções de diretoria de divisão e diretoria de serviço. Na gestão passada do Areco, ele me convidou para ser diretora de divisão, foi em abril de 2019. Permaneci diretora de divisão até fevereiro de 2021, quando teve a troca, teve a substituição. E aí agora, atualmente, eu fui cedida, o DAI me cedeu, eu estou lotada na finanças da prefeitura. Então, me colocaram de férias em março, aí quando era para voltar, eu fui cedida. Então, eu estou agora atualmente na Secretaria de Finanças. Quem me acolheu, eu estou lá. Então, estou à disposição para responder. Você tem uma apresentação, para fazer. Eu trouxe um material, porque eu acho que fica visualmente mais fácil da gente poder não só falar, Tá, a hora que... Não, se já quiser colocar... TV Câmara, por favor, pode puder. Colocar o material. Ainda bem que eu trouxe o impresso, porque vocês não nem conseguem ler. Não, é só para a gente poder, para que as pessoas e todos entendam do que é formada a divisão financeira, Quais são os serviços que estão ligados à divisão financeira. Então, a gente trabalha com cinco diretorias de serviço. Tem o serviço de hidrometria, o serviço de tesouraria, receita, informática e o serviço de controladoria financeira. Então, cada um tem a sua especificidade e a sua correlação. Então, essa parte de hidrômetros e de troca e de religações está dentro da divisão financeira, atrelada ao serviço de hidrometria agregada. O serviço de tesouraria, por si só, ele cuida de toda a movimentação financeira, entradas e saídas de dinheiro mesmo. O serviço de receita é a linha de frente no atendimento. Está aparecendo muito, Que acho que cortou. Ali tem que jogar um pouco mais para cima a tela. Ou jogar no PPS, acho que fica melhor. Tá. Perfeito. Aí foi, ajustou. E o serviço de receita, que é a linha de frente no atendimento ao munícipe, que cuida de toda a parte arrecadatória, atendimento ao consumidor mesmo.
e dá todo esse suporte da cobrança em si das contas de água. O serviço de informática, que é o software que dá o... Contas a receber, né? Seriam os contas a receber. A parte de serviço de informática dá o suporte do hardware, do software, para que a gente possa executar o serviço, em si o serviço de receita, porque os demais softwares que a gente usa são todos locados, né? A gente não tem um software próprio. O serviço de controladoria financeira é a antiga contabilidade, da qual eu era diretora, mas fui exonerada dia 5 e publicada dia 22. Então, aqui a gente emite todos os balanços e tudo mais, faz toda a parte contábil e todo o controle, envio de Aldesp, a parte de despesa em si é toda atrelada aqui. Qual a diferença, desculpa a pergunta, entre o serviço de tesouraria e de controladoria financeira? Então, o serviço de tesouraria, ele está diretamente ligado aos bancos. Ele capta o recurso, então ele vê as entradas em si do dinheiro. A controladoria financeira, ele é mais amplo, porque ele tem toda a parte de legislação ali dentro. Então, toda a elaboração a contabilização do orçamento, a contabilização das receitas e despesas, emissão de empenhos, reservas, envio de documentação para a Aldesp. Então, a gente emitia, eu era responsável com o meu CRC para a emissão de balanços e envio de peças ao Aldesp, por exemplo. Atendimento ao Tribunal de Contas. Então, ele é um serviço mais complexo. Tem mais atribuições. O que seria o empenho? Desculpa. O empenho é a autorização prévia da despesa. Então, nenhuma contratação pública você pode fazer sem que tenha um prévio empenho. Então, primeiro você vai formalizar essa solicitação, pegar as autorizações, ordenador de despesa, presidente, e vai alocar essa verba, te dizer que você comprometeu essa verba com um determinado fornecedor. É um compromisso assumido. Aí o fornecedor recebe, é feita a contratação, para que ele possa executar o que de fato foi contratado ali. Sem empenho não há como ele fornecer ou ele atender nada. Não tem possibilidade. Seria uma autorização para fazer a compra de determinado produto ou serviço. Isso, é o que libera, é o que te determina, olha, a sua compra está autorizada, até para o fornecedor, é uma garantia para ele. Então, ele não é legalmente permissível que ele faça alguma contratação ou entregue ou fature alguma coisa sem ter um prévio empenho. A não ser que seja situações de calamidade, situações com exceções, mas são raras. Por regra, o empenho é emitido antes da prestação do serviço ou da compra. Sempre. Se quiser, pode mudar Aí aqui eu coloquei a relação da legislação, né, das legislações que a gente principalmente sofreu entre 19 e 20, porque 19 e 20 foi o período que eu estava à frente da divisão financeira, né? Então, tem várias leis de contenção, a própria 4.320, que é uma lei que já detalha o que é o orçamento, que o orçamento ele tem um princípio de anualidade, ele é aprovado e vale por aquele ano. A 4320, né? Isso, a 4.320. Aí a gente teve decretos, em 2019, decretos de contenção de despesas por conta do município. E aí, para assegurar pagamento de horas extras e pagamento de várias outras restrições. Que é relacionada àquela lei que proíbe, por causa da pandemia, de contratar, tem a ver com... Não, então, esse decreto foi em 19, ainda foi antes da lei do Covid, porque Covid foi 20. É verdade. Então, o que eu quero dizer assim, que em 19 a gente já teve um decreto de contenção de despesas para o município. Do município. E que ele atrela a administração direta e indireta. Então, já tinha que ali tomar cuidados com despesa, com cortes de hora extras e tudo mais, nesse decreto aí. Aí vem a própria lei de diretrizes orçamentárias, que ela já te dá um norte para que você acompanhe a sua execução. Então, você não vai poder ir além daquilo que está ali. Se você sentiu, através dos seus acompanhamentos orçamentários, que você não vai conseguir executar o seu orçamento previsto, você tem que tomar medidas
medidas de contenção mesmo. Olha, vamos de reequilíbrio, eu até diria, para que você reequilibre isso, para que fique dentro daquilo que você estimou, né? E aí aí em 2020, que foi quando começou a pandemia, aí a gente teve o decreto de declaração de situação de emergência, que foi em março. E com ele já arrastou os decretos que eram medidas que eles chamavam de medidas de ordem econômica, para poder ajudar no enfrentamento de tudo aquilo, né? Que teve a suspensão de corte por inadimplência do consumidor, né? Então, a gente não pôde efetuar corte por inadimplência por conta da pandemia. Acho que ainda, se eu não me engano, acho que ainda está suspenso. Por inadimplência, não pode fazer a supressão de fornecimento. Quer dizer, se a pessoa ficar 1 ano sem pagar... Enquanto perdurar a pandemia... Meu Deus do céu, hein? Tá nessa Isso situação. traz um impacto para o caixa da empresa, hein? Está nessa situação. E teve ainda a prorrogação, né? Os vencimentos de contas de pessoas que consumiam de 5 até 20 metros cúbicos. Desse período foi prorrogado o vencimento para janeiro de 2021. Daí pagaria tudo de uma vez só? Aí o vencimento foi prorrogado. Então, as suas contas que venciam entre março, né, com referência a março até dezembro, ele foi prorrogado para janeiro. Mas a maioria dos consumidores em si, porque o que a gente acompanhava lá, porque com a pandemia, em 2020, ela foi um cenário atípico para todo mundo, inclusive para a gestão pública, porque você não sabia de fato o que iria acontecer ou o que estava por vir. Nunca vivida antes. Exato. Então, os acompanhamentos orçamentários e financeiros a gente fazia de manhã e à tarde, para saber como estava essa arrecadação, como estavam os pagamentos das contas, a inadimplência, como ela vinha se desenrolando naquilo, porque aí medidas foram resoluções, até eu nem marquei, mas a gente fez uma resolução em 2019 ainda, uma resolução para instigar o próprio consumidor a parcelar as contas. Claro. Dividir o consumidor por uma gleba de clientes, Minha Casa Minha Vida, consumidores comerciais, residenciais, parcelando de forma diferente os débitos, para poder incentivar que ele procurasse e parcelasse. Em 2020, com o fechamento do poupa-tempo e de tudo, o consumidor em si ele não pode ficar descoberto ou desassistido do serviço. Então, foi criado a gente fez uma resolução para que os serviços que o DAI atendia antes no poupa-tempo ficassem de forma virtual. Pelo site mesmo. Pelo site, e-mail. Então, os servidores ficaram internamente atendendo a demanda dos e-mails e a demanda processual também. Porque, mesmo estando em pandemia, o órgão público foi declarado como órgão essencial. Então, em nenhum momento, teve alguns com redução de jornada, poucos, até dentro da DF, poucos se ausentaram por comorbidade ou coisa assim. Então, a gente criou um trabalho, né? Criou uma nova realidade de trabalho. E, então, todos estavam presentes, né, para poder atender a demanda. Então, se dedicaram até mais do que quando estão em regime normal de trabalho. Hoje, o DAI ele tem uma tarifa mínima para o consumidor residencial? Até de 0 a 5 metros cúbicos, né? Se eu consumir menos de 5 metros cúbicos em determinado mês, eu pago 5 metros cúbicos. Sim. Próximo, se tiver... Pode pular para o próximo quadro, por favor. TV Câmara? Pode passar. Tá, obrigado. Aí no próximo, até já vou adiantando aqui para a gente não tomar um tempo além, o que eu coloquei as leis, as legislações orçamentárias que os órgãos públicos e que a gente está imbuído ou obrigado a executar. Tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
que ela enviado à Câmara, todas essas 3 leis são enviadas aqui para vocês. Tá. A lei de diretrizes orçamentárias, ela já foi enviada aqui, o prazo que para envio é até abril, né? Ela já veio. Então tem um prazo de aprovação. Já teve uma audiência, eu acho. E acredito que sim. LDO. Então essa LDO, ela te dá um norte e uma premissa de como vai ser a sua lei orçamentária. É um pré-orçamento, seria. Isso, ela te dá um norte mesmo, uma diretriz de como. E esse ano em específico é um ano de planejamento, porque é um ano que vai ter que ser elaborado o PPA, que ele é uma peça, uma lei. É plurianual, né? O plurianual, que são as obras e realizações dos próximos 4 anos. Né? Porque esse primeiro ano de mandato você ainda executa um PPA de uma gestão anterior. E que, inclusive, o PDA, que a gente está falando sobre, ele virou lei em dezembro de 19. Quando o PPA, por si só, ele já tinha sido feito em 17. Então, o PDA agora é o primeiro PPA que vai ser elaborado com o PDA lei. Né? E a própria lei orçamentária, que agora vai ter que ser enviada também para cá. Quer dizer, vai impactar. Então, esse fato do PDA ser lei vai impactar nesse próximo acredito PPA. Que sim, né? Que é um momento, acredito que seja de fazer esse planejamento baseado no PDA. Sim, porque agora que é uma lei, é o primeiro PPA elaborado após a aprovação dele como lei. Né? Então, acho que acredito que seja dessa forma. O próximo quadro. Aí eu coloquei um resumo orçamentário, né, do quanto foi 19 e quanto foi 20, né, o orçamento que foi aprovado, que a gente sempre fala muito em números, né? Números talvez seja muito maçante, mas falei, acho que demonstrando... Tem que ser em números. Acho que demonstrando fica a coisa menos ruim. Então, a gente tinha um orçamento inicial de 161 milhões para 19. A receita arrecadada dentro desse ano foi de 159 milhões. A despesa empenhada, que é aquilo que a gente se comprometeu, que contratou durante o exercício de 19. Essa receita empenhada seria folha de pagamento, estaria aí dentro? Isso. Tudo que foi empenhado, tudo que foi assumido com compromisso de despesa. Toda saída financeira receita empenhada. Saída orçamentária. É a sua verba. É aquilo que foi aprovado dentro da sua lei orçamentária. Então, tudo que foi despesa empenhada dentro do exercício de 19 foi 128 milhões. Então, a gente teve um resultado positivo daquilo que a gente arrecadou, com a diferença do que a gente empenhou de 31 milhões em 2019. Em 2020, o orçamento inicialmente que foi aprovado foi de 168 milhões, porque ele foi aprovado, como está aqui, a lei, né, em 27/12/2019, isso antes da pandemia. Né, foi feito a LOA e tudo mais antes de ter surgido ou ter sido declarada a situação de pandemia. Então, ele foi aprovado um valor de 168 milhões. A gente arrecadou desse orçamento 145 milhões. Quer dizer, como a falta d'água afetou o resultado, a receita arrecadada, né? Então, não sei se só a falta d'água, eu acho que foi o cenário todo, né? De parada de consumo também, porque com tudo fechado, teve outras implicações, né? Do comércio e tudo mais. E aí a gente empenhou dentro de 2020 um valor quase que similar, em torno também de 128 milhões. E aí o resultado orçamentário ficou positivo em 17 milhões. Esse saldo que aparece nessa última coluna, que é o B menos é o que a gente esperava e não arrecadou. Exato. É o que tinha sido, é a relação entre o que eu esperei e o que eu executei, o que eu realizei. É o B menos A. Ali. Sim, então a gente esperava atingir um orçamento de 168 e a gente conseguiu arrecadar 145. Porque o orçamento, ele é, como eu falei, ele tem o princípio da anualidade, né? Então, por mais que a gente use
a arrecadação do exercício anterior como meta comparativa, para você analisar o teu orçamento, se você está atingindo o que você previu, é dentro daquele ano. Ele não passa de um ano para outro. As verbas, as dotações alocadas, elas são aprovadas para aquele ano. Terminou o ano ali, morreu o orçamento. Então, você tem que aprovar uma outra lei, outras metas e outras dotações. Sempre alocando dentro daquele novo orçamento as metas de execução que você tem, obras ou contratações ou aquisições em si. Mas dentro de uma outra lei orçamentária. E para 2021, o orçamento que foi aprovado foi de 159 milhões. E a gente está no decorrer do... Aí está na execução dele. Eu já não estou acompanhando. Próximo. Aqui eu só coloquei... os procedimentos que a gente executou na divisão financeira dentro de 19 e 20. Então, durante a sua segunda passagem. Porque a primeira foi um período muito pequeno. Não deu para desenvolver Foi um período que houve a compra, a gente, junto com o Dr. Célio, a autorização para a compra daqueles hidrômetros que foram utilizados no Gasparini e tudo mais, que deram andamento em 17. Mas foi um período de meses, né? Então nem deu para desenvolver pouca coisa. Sim, você mais acompanha o que já estava sendo feito mesmo. E aqui a gente, em 19 e 20, obrigada, houve a solicitação, houve o pedido de realinhamento, de readequação das tarifas, né, no percentual da reposição do IPCA. Pelo menos, né? Que foi entre outubro de 18 a outubro de 20, porque outubro de 18 foi quando teve a reestruturação tarifária. E você não pode fazer um novo aumento em menos de 12 meses, né? O último aumento de tarifa do DAI, quando que foi? Aumento mesmo, acho que foi em 17 ou 16, porque a reestruturação tarifária foi em 18, que foi aquela alteração dos 5% do fundo, que aí não teve aumento. Mas o valor do metro cúbico, por exemplo, de água é o mesmo desde 2017? Sim. Meu pai do céu. Sim. Aí esse foi montado esse processo pedindo, mas não houve... acabou não aprovando esse aumento dessa recomposição. 2020 não foi solicitado porque o período já era um ano de pandemia, era um ano eleitoral e já ia barrar com períodos de eleição que você tem várias restrições, principalmente de aumento de tarifas, esse tipo de coisa, né, em ano eleitoral. Foi feito, a gente montou também... Principalmente se é reeleição, né? Se o prefeito atual está concorrendo à reeleição. Daí não pode nem falar em aumento. Tem várias barreiras, né, de prazos mesmo, né? E a gente tem um processo também em andamento lá no DAI, que é um processo que a gente chamava de recuperação de receita tributária, ou de refis. Ele está aberto desde 2017, é o 27 e 17. Seria o refis do DAI? Sim, seria para fazer o refis. Para os devedores do DAI fazerem um parcelamento. Além do que a gente numa condição assim especial de multa e juros, não tirando a multa e os juros, mas dando tem esse desconto. Tem esse estudo, é o processo 27 e 17. Ele ficou em andamento há bastante tempo e a gente não conseguia o finalizar porque o software, o sistema do serviço de receita, ele é um sistema, é um emaranhado muito grande, ele tem um número muito grande de clientes, né, são os consumidores, e ele precisaria ser adequado com o número de CPF, com várias informações para que você chame, de fato, aquele quem te deve. Né, você identifica corretamente quem é o devedor, o quanto deve. E aí a gente começou a trabalhar numa possível contratação de um sistema para poder melhorar isso, mas com a pandemia você teve que direcionar para outros focos. Eu acho que até o pastor Bira aqui falou semana passada na Câmara de fazer um projeto de lei para ligar o CPF da pessoa. Já tem uma lei, né? Tem uma lei federal que você não pode cobrar, porque antigamente o sistema ele foi criado para se cobrar o imóvel. Né? Espólio,
Só que aí teve uma alteração de uma lei que você não é mais um imóvel, e sim um CPF. Então, nem todo mundo tem cadastrado no sistema o CPF. Até para facilitar também para o DAE essa recuperação de receita, né? Sim. Então, as novas ligações, depois da aprovação da lei, sim, você já cadastra com o CPF, mas as mais antigas, é difícil é uma busca, né? É uma busca árdua aí para você localizar, para você realmente identificar quem é a pessoa que te deve. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, imposto federal. Se eu ficar devendo para a Receita, imposto à Receita, ou mesmo para a Receita Federal, para a Secretaria da Fazenda, tipo, estou devendo um IPVA de um carro. A Secretaria da Fazenda me protesta. Meu nome fica sujo se eu não pagar assim, né? Vamos dizer isso. O DAE tem alguma coisa parecida de protesto? Para forçar essa recuperação de receita? Havia em andamento processos para que se fizesse um convênio com cartórios e tudo mais. Tá. Mas aí você esbarra nessa situação porque você tem que ter plena convicção daquilo de quem e o que você está cobrando. Porque se você cobrar um CPF indevido ou um valor incorreto, aí esse cliente acaba voltando contra a instituição que está fazendo a cobrança. Entendi. Então, parte primeiro do princípio que você tem que ter, de fato, a certeza do valor, né? Exato, do valor e de quem. De quem é o seu devedor, de fato. Então, aí, barrou nessa situação de um sistema que se adeque a essa situação. Aí houve contratações também dentro do ano de software para ordens de serviço já ligadas ao online, né? Então, porque até o ano passado eles trabalhavam com papéis, né? Entre hidrometria e ligações e tudo mais. Aí a gente contratou essa para ser virtual. Então, vai dar celeridade ao processo. E, como eu falei, o atendimento passou a ser feito também por e-mail. O controle orçamentário e financeiro era diário. E também houve a implantação por própria da presidência e dos gestores a necessidade do controle e de planejamento de aquisições, para que a gente pudesse controlar o orçamento até por conta da pandemia. Então, de fato, estabeleceu-se o que poderia ser contratado, de que forma e o que era possível. Então, a gente se reunia entre diretores periodicamente, mensal, quinzenalmente, definiu as prioridades. Olha, a gente tem determinadas prioridades, insumos e contratações que não podem parar. E dentro do que era possível, dentro do serviço de compras e administrativamente, o que eles iam conseguir dar pé de contratação. Porque hoje eu já não sei como está, mas haviam muitos processos no serviço de compras que, além do fato da licitação por si só já demandar tempo, haviam processos que estavam lá há mais de, 1.000 dias. Já haviam casos de processo há 1.000 dias. Nossa, 3 anos. Para dar um andamento de um processo. Então, entre as diretorias, quando houve essa constatação, então todos se juntaram e falaram, bom, vamos definir o que é realmente meta, o que vai ser possível de ser executado, o que é aquilo que de fato a gente precisa que seja feito dentro da realidade que tem. E aí definiu-se as metas e criou um cronograma, né? Que aí a gente baseou 2 processos, que até citei o número, que é o 667 de 17, 667 de 2020 e 6744 de 2020. Que esses processos têm um levantamento todo, tem todo o que foi constatado, o número, a massa de processos que estavam pendentes, o que a gente ia conseguir, o que a diretoria administrativa disse que seria possível atender. E esse processo a gente deixou, passou para a presidência e acho que deve estar em andamento. Não sei como foi esse acompanhamento, para que se definisse como minimizar, né, essa massa de contratações, que é grande, é bastante coisa. E eu acho que é por aí, acho que é isso.
até o próximo slide, pode até colocar, mas dá andamento nisso, que as principais dificuldades, né, que os gestores, que o próprio setor administrativo passava, era que faltava-se talvez aglutinações de materiais com semelhantes do mesmo processo, a descrição do objeto por parte do gestor, que também é uma dificuldade, e a falta de um sistema informatizado dentro do serviço de compras, porque eles faziam os controles manuais. Então, você precisava saber num processo, você ia até lá e pegava, e quantos processos são, e eles levantavam isso manualmente. Mas o DAI não tem um sistema ERP, assim, envolvendo todos os setores? Então, até o ano passado, a gente trabalhava integrado, contábil, RH, patrimônio e almoxarifado. Então. No ano passado, houve a contratação do sistema informatizado, incluindo o serviço de compras. Então, agora, o serviço de compras também tem um sistema para poder, acredito eu, que vai ajudar a dar celeridade nessa massa de processo. Porque aí vão saber quantos são atas, o quanto tem, a proximidade de vencimento de estoque, a quantidade de material disponível ou não em estoque, porque acaba interferindo, né? Interfere em toda a execução do trabalho. Hoje para ser rápido uma compra do DAI, quanto tempo demora? Uma compra rápida? Rápida dispensa? De uma tempo, dispensa? Assim, Tipo, eu senti a necessidade de comprar determinado material, por exemplo. Se eu conseguir agilizar tudo rapidinho. Se for uma dispensa de licitação, sem contrato, e ele for correr sem urgência, acho que uns 2 meses, 3 meses sai. E se precisar licitar, então? Demora um pouco mais. Porque depende... Você vai depender da cotação desse material, da descrição do objeto estar certo por parte do solicitante, as cotações dos preços, as publicações. A licitação tem várias outras etapas, tem publicações, tem várias outras etapas que são morosas, mas o que a gente acabou constatando lá é que, às vezes, o processo inicia, né, o solicitante faz o pedido, e aí outras urgências acabam surgindo no decorrer do tempo, e aquele processo fica ali, por um momento que sobrar um tempo, ou que redefinir as prioridades. Aí, a hora que você vai pegar de novo aquele processo, já se passar nos 90 dias, que vale uma proposta comercial. Então, você tem que fazer nova cotação. Então, é um retrabalho, né? E ainda mais depois da pandemia, que os preços explodiram, aí determinado aço. Então virou meio que loucura, né? Na hora de... Teve muito problema disso, do fornecedor não manter o preço, de ter que negociar, ou ter que tentar um segundo colocado, ou ter que fazer uma nova contratação, essas emergências que surgiam. Ou refazer o processo também, de licitatório, né? Exato. Então, não é que os processos eles estavam parados, existia essa demanda de processos alta, e que por si só eles eram deixados de lado para outras prioridades que surgirem, né? Então, aí, nessas reuniões, a gente falou, não, os diretores definiam em si as suas prioridades, falavam, não, esse realmente eu não posso esperar. Então, eu preciso desse material, eu preciso dessa contratação. E aí, o serviço de compras e a diretoria administrativa todos se juntaram e corriam para que aquilo acabasse sendo finalizado, né? Tá. Eu vou abrir. Já acabou? A apresentação já acabou. Eu vou abrir para os vereadores aqui presentes. Coronel Meira, se o senhor quiser fazer uso da palavra, sinta à vontade. Primeiro, se quiser, cara. Não? Então tá bom. Eu queria ceder a oportunidade primeiro para a Chiara, se ela quisesse. Tanto faz. Tá ótimo. Então eu vou fazer assim. Pela exposição
deposição da servidora, da Simone Bellido, né, que ela disse que é servidora já desde 94, portanto ela conhece, pelo que ela demonstrou, conhece profundamente a divisão financeira do DAI, né? E considerando que ela já estava no DAI em 2014, ano em que foi entregue o PDA, o Plano Diretor de Águas, né? E também pelo fato de ela ter exercido a função, tanto na gestão do Célio Bucheroni, por pouco tempo, mas principalmente na gestão do Gazeta, sobre a gestão do Areco, eu pergunto para ela o seguinte, sobre o PDA especificamente, né? Porque o assunto nosso aqui é PDA, né? É possível observar aí na sua exposição que em 2019 e 2020, apesar da crise financeira, apesar da inadimplência, apesar da suspensão de interrupção de água para as pessoas que não pagaram suas contas, o DAI ainda fechou com superávit, tanto em 2019 quanto em 2020, de 31 e 17 milhões respectivamente. Pergunto para ela diretamente, em que momento que ela, no exercício da função, ela discutiu, seja com o presidente do DAI, seja com o prefeito municipal, tanto na gestão do Rodrigo Agostinho quanto da do Gazeta, em que momento do exercício da função foi discutido a execução ou o levantamento de investimentos para executar o Plano Diretor de Águas? Boa tarde, Coronel Meira. Boa tarde. Em relação à especificidade do PDA, as obras em si, elas eram definidas quando elaborava-se a lei orçamentária, no ano que eu fiquei, que a gente elaborou junto com a demais diretoria, as obras eram definidas pelos gestores, né? Por suas divisões. Então, a divisão de planejamento, ele elencava as obras em si que iam ser elaboradas no próximo ano seguinte, que estavam na LOA. A mesma coisa da divisão de planejamento. A divisão de produção, desculpa. Ele também, o diretor, elencava as obras que iam constar na lei orçamentária do respectivo exercício. E essa sobra orçamentária, que ela sempre é refletida no orçamento do DAI e tudo mais, ela é principalmente essa sobra, como eu disse aqui, dessas licitações e dessas compras que não são efetivadas dentro do corrente exercício. Porque todas as compras dos processos que estão em andamento, com reservas de dotação emitidas para que sejam contratadas as obras, ou as contratações, ou as aquisições em si, e elas não se concretizam dentro do respectivo exercício, essas reservas são prescritas dentro desse exercício, gerando essa sobra de verba orçamentária, que a gente tem que remitir no início do exercício seguinte para dar andamento no processo. Então, essa sobra orçamentária, ela aparece por conta da diferença mesmo entre aquilo que a gente empenhou, quer dizer, a gente não finalizou a contratação, né? O processo ainda está em andamento. Então, essas reservas, elas voltam todas para as verbas, para as respectivas dotações. Então, por isso que a gente tem essa sobra orçamentária, mas os processos estão em andamento. Não, eu entendi, isso eu entendo. Eu só estou querendo saber o seguinte, em que momento em que você, no exercício da função à frente da divisão financeira, você sentou com o presidente do DAI, você sentou com o diretor de planejamento, você sentou talvez até mesmo com o prefeito, seja o Rodrigo ou o Gazeta, para discutir a execução do Plano Diretor de Águas. Em algum momento vocês sentaram e falaram assim, hoje nós vamos discutir aqui o orçamento para o ano seguinte e vamos dar início ao cumprimento e à execução do Plano Diretor de Águas. Que eu me lembro. Você teve, assim, algum momento do exercício da sua função, essa oportunidade para discutir esse tipo de assunto? Não, que eu me lembre, não. Então, você me desculpe, mas o que fica bem claro, né, é que tanto na gestão do Areco, que foi o presidente que você trabalhou, e também com o Célio, né, dá a entender que o Plano Diretor de Águas, ele era apenas um documento que estava lá, que alguém fez esse documento, e ele é importante porque ele dá uma diretriz para resolver a crise hídrica do município, só que ele é muito oneroso, né?
não sei se você tomou conhecimento, mas o plano diretor de águas foi estimado um investimento na ordem de 256 milhões. Hoje, segundo os analistas aí, ele chega a 400 a 500 milhões para ser executado. Sim. Então, não é um dinheiro que vai, assim, sair da receita do DAI, porque o DAI não tem receita para isso suficiente para um investimento dessa magnitude. Então, o que eu insisto novamente em saber de você é o seguinte, então, você acabou de falar, durante o período em que você exerceu o cargo na divisão financeira, em nenhum momento foi discutido o PDA. E como você disse na sua explanação, o PDA agora, por ser lei, ele vai começar a ser inserido no PPA, né? Para os próximos 4 anos. Tem que ser colocado. Né? Mas então, eu pergunto para você, o PDA não era, na verdade, uma prioridade do governo. Estou certo ou estou errado, Simone? Então, eu não tenho como falar para você quanto em si, se o PDA era uma prioridade ou não. Obras em si, de abastecimento, de perfuração de poço, quanto às setorizações, elas foram realizadas, constavam na lei orçamentária. Agora, se toda a obra que estava no PDA, se ela era executada ou não, a área financeira, a gente dá um suporte orçamentário. Então, para a perfuração dos poços ou para setorização, se essa dotação está sendo deixada lá. Agora, se esse poço ou determinada setorização ou não, ele constava, se sim ou não, no PDA, eram os próprios gestores que alencavam tanto o planejamento quanto a produção. Simone, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você ficou aqui um período maior, de 2019 a 2021, né? Sim, isso. De abril de 2019 a fevereiro de 2021. Sim. De 2019 para 2020 ou de 2020 para 2021, quando vocês foram fazer elaborar o orçamento para o DAI para o ano seguinte, para o ano posterior, o PDA, ele era colocado na mesa para ser discutido o início do cumprimento dele sobre a perfuração dos poços, fechamento de poços, construção de reservatórios, o problema da micromedição, substituição dos hidrômetros. Quando você participava, porque isso aí acho que você participou da elaboração da execução do orçamento para o ano seguinte. Sim. O PDA, ele era colocado como prioridade ali pela administração, pelo planejamento, pelo presidente do DAI, ou também o PDA ele era ignorado nessas situações? Ou foi ignorado? Não, então, quando a gente se reuniu para elaborar a LOA, tanto de 20 quanto de 21, as obras em si nunca foram deixadas de lado, ou nunca foram deixadas sem a sua devida importância. Então, os gestores, como volto a falar, os gestores das áreas, tanto de planejamento e produção, eles elencavam as necessidades que eram feitas. Agora, e traziam para si, olha, a necessidade de perfuração de determinados poços, ou de reforma de reservatórios, ou de setorização em si. E isso tudo compunha a lei orçamentária, dentro da possibilidade orçamentária e realidade que o departamento tinha, né? E tem. Sim, eu agradeço, Guilherme. Muito obrigado. Obrigado, viu, Simone, pelas suas respostas aí. De nada. Obrigado, Coronel Meira. Vereadora Chiara, quer fazer uso da palavra? Obrigada, Guilherme. Na verdade, eu queria só fazer assim, uma colocação a respeito do entendimento que eu venho tendo desde o início das oitivas com os diretores, né, da divisão financeira, no sentido de que até o organograma agora ele deixou bem claro, né, assim, onde é que a divisão financeira estava estrategicamente colocada dentro do DAI, né, durante esse período, pelo menos esse período aí de
de execução do plano diretor de água, que é o período onde nós estamos avaliando, né, e tentando entender o porquê da não execução do plano, da forma como ele foi apresentado, né, e aí com as consequências que nós temos hoje, né? Eu acho que é importante a gente colocar que, no nosso entendimento, né, o plano diretor de água, se seguido, ele traria soluções que nós temos sobre o problema de água, né? E a não execução dele, né, já que foi um instrumento contratado, né, pago, né, no valor alto, né, mais de R$1.200.000, que deveria nortear todas as ações do Departamento de Água e Esgoto com relação à água, né? E aí o que nós vimos até agora é que ele foi recebido pelo departamento não da forma como a contratação, né, com o mesmo objetivo que a contratação se deu, né? Porque a partir do momento que nós temos, né, essa execução acontecendo de forma cronologicamente não estabelecida no plano, né, e começando com o controle de perdas para que se aumentasse receita, né, e aí a gente tivesse os investimentos acontecendo a partir das receitas do próprio DAI, e se não fossem suficientes, né, que a gente tivesse num índice de perdas menor, né, algo em torno de 35%, possibilitando inclusive a contratação de empréstimo, né. Também a gente percebe assim que a divisão financeira ela acaba ficando à mercê do que a divisão de planejamento acaba encaminhando, né? Ela não participa estrategicamente das decisões de investimento, né? Ela praticamente cumpre aquilo que é determinado, né? Então, nós ouvimos muito isso hoje, né? Se há recursos, faz. Se não há, não faz, mas não participa da estratégia da empresa, né? Do departamento, no sentido de buscar os recursos para que o plano pudesse ser executado. Então, no meu entendimento, a oitiva com a divisão financeira acaba sendo assim, uma oitiva que não traz os elementos do porquê, né, de não ser executado. E a gente sente muito, porque eu acho que, pelo menos assim, eu digo que a área financeira de uma empresa, ela é uma área extremamente importante, né? Se ela não dialoga o tempo todo com quem faz o planejamento, né? E quem é o gestor, eu acho que fica tudo muito difícil, né? Não participar das estratégias de arrecadação, eu acho que é realmente um prejuízo muito grande, né, em termos de eficiência do próprio Departamento de Água e Esgoto, né? Eu penso que se a gente pode contribuir de alguma forma, né, dentro dessa nossa comissão especial de inquérito, para a divisão financeira do DAI, né, ou para a gestão do DAI, seria no sentido de haver mais diálogo entre a divisão financeira e as demais divisões que são divisões estratégicas, né? A financeira eu entendo como uma divisão estratégica, né? Se eu for me reportar lá à minha instituição, eu não estou na parte administrativa financeira, eu estou na parte acadêmica. As estratégias, né, de investimento partem da minha área, né? Eu demando o que eu preciso de investimento. E a parte financeira, vamos dizer assim, se vira, né, para conseguir os recursos necessários para o investimento que a minha área, que é uma área, né, estratégica em termos de qualidade, de eficiência, demanda, né? Mas eu entendo que se não há esse diálogo, fica muito difícil, né? Se não há a troca, né? Fica muito difícil. Então, assim, eu sinto muito que a gente tenha chegado a esse entendimento. Eu esperava que a gente estivesse vendo uma
uma interação maior, né, entre as duas divisões e em especial com o gestor do DAI e até mesmo com o prefeito, né? Era só essa colocação que eu gostaria de fazer. Eu fiquei feliz de ver a apresentação, o organograma. Isso enriqueceu muito o conhecimento nosso a respeito do próprio departamento, tá? Eu agradeço muito. Obrigada, Guilherme. Obrigada a todos. Obrigado, vereadora Chiara. Uma dúvida que eu tenho. Esse projeto foi o PDA virou lei em dezembro de 2019, né? Sim. Quer dizer, eu acho que durante a elaboração do ano em 2019 para a elaboração do ano de 2020, como não era lei, não se foi discutido essa necessidade de seguir o PDA, né? Mas a partir do momento que em dezembro de 2019 o PDA virou lei, em nenhum momento, porque pelo visto, quem demanda, quem fala o que vai acontecer é a diretoria de planejamento, né? Sim. A diretoria de finanças só fala dá ou não dá para fazer financeiramente, né? Você faz a alocação da verba de acordo com a se tem dinheiro ou não para executar. Realidade arrecadatória, sim. Mas as diretrizes são sempre Planejamento e produção. O planejamento e a produção, né? Que coloca as cartas na mesa e daí a diretoria financeira fala é possível ou não, né? Exato. Isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá. Dentro da LOA que foi elaborada para 2021, haviam algumas contratações que a própria divisão de planejamento e produção colocou. Que até foi objeto de apresentação, de audiência pública, quando a gente fez a audiência da LOA, que foi aprovada para 2021. Então, tem lá dentro, tinha especificado contratação de projeto executivo para captação complementar, tinha um valor estimado alocado para isso, contratação de projetos básicos para tratamento de resíduos, perfuração do Poço Meridota, reservatório da Vila Dutra, setorização de alguns bairros. Então, essas contratações foram verbas alocadas para 2021, em especial a essas ações. Se elas vão ser executadas ou não, aí cabe à gestão atual, né, acompanhar e decidir. Precisava conversar com o diretor de planejamento de 2020, né, para ver se realmente o que ele pediu na LOA de 2021 Sim. tem ações que seguem o atual o PDA, né? Porque eles classificariam, né? Quem era? O Weber era o diretor de planejamento, de produção. O de planejamento em 2020, quem que era o diretor de... 2020 acho que era o Bruno. É o Bruno. Agora, em 2021, acho que está o Benatti. Tá. Que eu acho que a gente... Chiara, a gente escutou o diretor de planejamento? A gente escutou o diretor de planejamento? Não, né? Poderia chamar eles para trocar uma ideia aqui, né? Mas olha, então, infelizmente, assim, em termos de indicação de serviços ou de que precisa ser feito, é sempre a produção e o planejamento. Planejamento e produção. Quer dizer, a diretoria financeira não só fala se é possível ou não executar. A gente aloca a verba para aquilo. Você cria, dentro da lei orçamentária, do orçamento, as categorias, as leis, as rubricas. Tá. E para que o que está como meta, né, o que está estimado aconteça. Tá, não, perfeito. Sua apresentação foi excelente, Obrigada. viu? Foi muito didática. Obrigada. Né? O vereador Meira, a vereadora Chiara, teria mais alguma colocação para... Então tá, eu também não
Teria alguma consideração final para fazer? Só agradecer a oportunidade de falar, né, de estar aqui, colocar à disposição. E agradecer a toda a equipe da divisão financeira, que a gente trabalhou junto em 19 e 20. Foi um ano muito atípico para todo mundo, mas eu só tenho a agradecer, aprendi muito com o pessoal lá e só tenho a agradecer mesmo. Olha, Simone, muito obrigado. Agradeço. Pelas suas explicações, viu? Estou à disposição. Sua explicação foi muito elucidativa, né? E essa comissão só tem a agradecer a sua presença. Viu? Eu que agradeço, estou à disposição. Tá bom? Muito obrigado, Obrigada viu? A vocês. Por tudo. Forte abraço para você. Iniciaremos agora a oitiva com o senhor Eriton Luiz Correia. Oi, escuto. Nós estamos com um probleminha técnico aqui. Eu preciso que você suspenda a sessão por alguns minutos para eu reiniciar o computador. Tá bom. Então, está suspensa a 9ª reunião por enquanto. Tá, senhor Eriton, espera um minutinho que a gente já volta já. Está favorável. Às 15h03. Foi suspensa. Boa tarde, declaro reaberto a 9ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, né? E reiniciaremos agora a oitiva. Horário, por favor. Às 15h10, né? Iniciaremos agora a oitiva com o senhor Eriton Luiz Correia. Senhor Eriton, escuta a gente normalmente? Olá, boa tarde. Sim, normal. Tá. Prazer receber o senhor aqui na comissão, né? Só para ficar constado aqui em vídeo, o senhor poderia falar o nome completo do senhor, um pouco do histórico do senhor junto ao DAI, né? E alguma consideração inicial, só para ficar constado aqui em vídeo. Certo. Meu nome é Eriton Luiz Correia, sou formado em Ciências Contábeis e estou aqui na frente da direção financeira desde fevereiro, onde vim para agregar junto com a autarquia. Eu já fui funcionário público há um tempo atrás e agora eu retornei a convite desse desafio de enfrentar até mesmo essa pandemia, né? Porque estamos com, além da pandemia, claro, estamos também com um pouco de queda nas nossas arrecadações. Foi isso que me trouxe parar aqui no DAI. Tá. Viu, senhor Eriton, a gente vai começar escutando os outros vereadores, né? Coronel Meira, gostaria de fazer uso da palavra? Guilherme, eu só vou atender o telefone aqui, que estão me chamando ao telefone. Você poderia pedir só para a vereadora Chiara, se ela puder já adiantar a parte dela, aí em seguida eu faço a minha, pode ser? Com certeza. Vereadora, obrigado. Tá. Vereadora Chiara, por favor, está com a senhora a palavra. Obrigada. Antes de mais nada, eu queria cumprimentá-lo, viu? E dizer que para a gente é muito importante ouvir, né? Eu acho que as oitivas, elas servem muito para a gente ouvir, né? De vocês que estão lá, né? Em áreas técnicas e estratégicas do DAI, né? Os desafios com relação ao PDA. Então, a primeira pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte... É do conhecimento, né, do departamento, né, dessa divisão em que você responde,
o PDA, na sua totalidade ou na sua parcialidade, é um instrumento que é utilizado na área financeira do departamento ou não? Boa tarde, Kiara. Vou comentar a partir de fevereiro, de quando eu assumi para cá. O que acontece? Eu mesmo não tinha ciência do PDA e até mesmo revendo e fazendo algumas procuras de documento, eu percebi que muita coisa que está no PDA hoje não estava no orçamento. E é isso que realmente implicou algumas coisas de serem executadas. Por exemplo, a gente tem algumas demandas que ficou represadas, realmente ficou no compras represado, mas muita coisa de tomada de decisão não depende da gente. Porque a parte financeira, o que a gente realmente faz? A gente executa e a gente prescreve fato. É só isso que a parte financeira faz. Então, até mesmo o que está acontecendo? Até que o Saraiva e o pessoal do Eber, a gente está meio que trabalhando junto para quê? Toda a parte do PDA e essa atualização que teve no cronograma financeiro, que até mesmo vocês receberam, a gente já vai colocar ele, já vai incluir no PPA. Inclusive já para começar algumas obras já para 2022. Você entende que o PDA, eu imagino que depois que começou a ser, vocês tenham se debruçado em cima do PDA também, né? Você acredita que o departamento tem condições de fazer uma atualização desse PDA, principalmente com esse cronograma de obras e receita, né, a ponto de ser apresentado rapidamente a essa comissão e que isso seja realmente um instrumento, né, não só norteador, mas um instrumento estratégico mesmo, né, para que a gente tenha a solução, né, do problema da falta d'água sendo solucionado a curto prazo? Então, Kiara, quanto à atualização dele, qual que é o meu ponto de vista? Hoje a gente está correndo contra o tempo para perfurar poço. E está toda a nossa equipe empenhada nisso, para realmente colocar a água na torneira do pessoal. Cruamente seria isso. Então eu vejo que hoje o nosso pessoal interno não tem tempo hábil para fazer isso. Tá. Nós ouvimos o Marcos Saraiva aqui, né? E ele foi assim muito tranquilo ao dizer que com a perfuração de 4 poços e um investimento de 6 milhões de reais, a curto prazo nós teríamos o problema do abastecimento, pelo menos, né, a questão do abastecimento nas regiões que são supridas aí pelo Batalha, né? Isso a gente veria esse resultado ainda no primeiro semestre do ano que vem, né? Você entende, e aí é uma opinião mesmo sua, tá? De quem está há pouco tempo no DAI, mas como a gente sabe que as pessoas entram e se apaixonam, eu imagino que já tenha, o bichinho do DAI já tenha picado aí também, né? E aí eu já estou imaginando, assim, que todo mundo esteja trabalhando no sentido de que o DAI continue sendo DAI, né? E que é tudo isso que a gente viu de todas as pessoas, né, que passaram para o DAI. O DAI tem que continuar DAI, né? Não é para se mexer e tal. Então, eu queria ouvir de você o seguinte: vamos supor que para o orçamento do ano que vem, essa situação que o Marcos apresentou aqui na nossa comissão esteja já estabelecida, né? Mas aí a gente tem o plano plurianual que deve ser apresentado, né, esse ano ainda e passa a funcionar a partir do ano que vem. Eu entendo que esse plano plurianual, ele deva constar o novo PDA, né? Por que o novo PDA? Porque ele tem que ser atualizado. Se ele não for atualizado, a lei que institui o PDA, ela é uma lei que vai resultar a um plano a ser executado que não vai ser executado. E isso é um problema, né? Isso é um problema para a gestão. Então, o que a gente espera?
que o PDA seja executado, né? E a lei fala que é um plano para que a gente faça aí um acompanhamento, né, a curto prazo de 5 anos, 10 e 20 anos. Então, assim, vamos supor que sejam os primeiros 5 anos. Então, de dezembro de 2019, aí a gente tem dezembro de 2020, né, que não foi executado como PDA, foi executado parcialmente algumas coisas do PDA. Aí vem aqui 2021, nós não vamos ter a execução do PDA da forma como foi apresentado. Mas se nós fizermos uma revisão agora, 2021, para que se comece em 2022 uma execução correta de um plano, né, considerando já aquilo que está previsto para suprir o abastecimento de água agora, né, nessa visão do Marcos. Você acredita que o DAI tem condições de fazer essa revisão ainda para apresentação no PDA? Eu digo isso assim, a gente sabe que pelo próprio relatório que o DAI apresentou para a gente, né, na oitiva do Marcos Saraiva, já se sabe, já tem o levantamento daquilo que estava no PDA, que foi feito, o que não foi feito, o que foi antecipado, né, o que ficou adiado. Então, assim, das obras que foram apresentadas já foram colocadas. De obras que não foram previstas e que estão sendo executadas também, né? Então, assim, eu imagino que essa revisão não seja uma coisa tão complexa, né? Tendo a qualidade dos profissionais do DAI, né? Resta saber se o planejamento e o financeiro vão conseguir, né, fazer o levantamento de tudo aquilo que precisa ser levantado para constar no cronograma financeiro, né, a ser executado. Então, eu te pergunto assim, da divisão financeira, você acha que é possível fazer uma atualização com a própria equipe, né, que você tem aí na divisão e ainda ser apresentado para que a gente possa apreciar tudo isso já para essa aprovação do plano plurianual? Então, Chiara, quanto ao cronograma financeiro, a gente já está até... Vocês receberam uma cópia, né? E a gente está até já em planejamento para colocar ele no PPA, que é o plano plurianual. Agora, a parte de revisão, realmente é a parte de produção que vai conseguir falar para vocês que se realmente eles conseguem fazer essa atualização em tão pouco tempo. Porque o PPA a gente tem até agora, no máximo, no final de julho para apresentar para vocês. Então, eu acredito que tempo hábil não tenha. Mas quem vai realmente falar para vocês se consegue ou não é o pessoal da produção e de planejamento. Tá. Entendi. Quanto ao financeiro, a gente consegue sim colocar ele na programação. Agora, a parte de execução mesmo é com eles. Tá bom. Não, eu entendi. Para mim ficou bem claro, assim, as apresentações de vocês e ajudaram bastante no entendimento. Eu agradeço muito, viu? Obrigada. De nada. Obrigado, vereadora Chiara. Coronel Meira, palavra do senhor. Boa tarde, Eriton, né? Seu nome, né? Eriton. Isso. Ô, Eriton, boa tarde, viu? Boa tarde, coronel. Seja bem-vindo. Ô, Eriton, eu queria fazer uma pergunta para você no seguinte sentido. O Marcos Saraiva esteve na apresentação dele, trouxe inclusive uma apresentação interessante para a gente poder acompanhar daquilo que tinha sido executado, daquilo que se pretende executar em cima do PDA. Agora eu pergunto para você o seguinte, né? Eu lembro que uma das perguntas feitas ao Marcos Saraiva para saber o seguinte, Marcos, qual a estimativa de investimento para colocar em execução o PDA? Lá no PDA de 14, ele tem 256 milhões. O que o Marcos falou em 400 milhões de reais, ou 400 ou 500 milhões de reais. Eu pergunto para você o seguinte, considerando que agora o PDA é lei, né, foi inserido em 2019, e a vereadora Chiara até falou o seguinte, né, não adianta nada eu colocar numa lei com o valor desatualizado do PDA, por isso que é interessante ele ser atualizado, né? Pergunto para você o seguinte,
Você já, que trabalha no financeiro, você já começou a se articular com instituições bancárias, financeiras, BNDES, seja o que for, para buscar essa linha de financiamento? Ou, agora a pergunta capciosa para você, ou vocês vão aguardar a equipe ou a comissão instituída para viabilizar uma concessão ou não do DAE? Vocês já estão falando assim, não vamos fazer. Por que nós vamos fazer empréstimo se nós vamos fazer a concessão do DAE? Certo. Vou responder a primeira. Tá. Quando fala do cronograma financeiro, assusta pelo montante. Sim. Porém, o desembolso dele não é tudo de uma vez. Ele é ao longo dos anos. 20 anos, inclusive, né? Inclusive, para cada ano é coisa de 22 milhões. Levando em consideração o tempo com o valor diluído, eu vejo que é possível a gente fazer sem ter que recorrer à instituição financeira. Então, nós temos, claro, fazendo valer a pena a nossa água, com real tarifa, né, para igualar a nossa tarifa, e quanto a isso, eu não vejo necessidade de ir para um banco, uma instituição, fazer um empréstimo para isso, sendo que no desembolso a longo prazo a gente pode sim estar honrando todos os compromissos. Você entende assim? Você acha que é possível fazer um desembolso a longo prazo? Sim. E você acha que a administração ao longo desses 14 com 7, 21, ao longo desses 7 anos, que nós já tínhamos um cronograma de 14 a 2034, sem fazer, não tem jeito de não fazer críticas, né? Mas qual é a sua avaliação? Por que isso não foi feito? Falta de vontade ou falta de planejamento? Então, Coronel, eu vejo que a princípio foi prioridades. Cada um viu na sua gestão que era prioridade. Hoje a gente sabe que a prioridade é água na torneira. Então, sim, estamos fazendo todo o esforço possível para conseguir colocar em prática o plano. Mas o plano, Elton, ele tem assim um cronograma também, até é um cronograma físico, né, daquilo que, pelo menos ele estabelece assim que nos primeiros anos ele tem um impacto maior financeiro para você ter um desembolso maior, né? Ele não é igual você falou, é possível diluir isso ao longo de 20 anos, né? Porque ele é um programa para 20 anos. Mas eu pergunto para você o seguinte, né? Se a gente começar a cumprir o PDA ou executar o PDA de uma maneira assim, o que eu posso fazer agora? Vamos perfurar 3 poços. O que eu posso fazer agora? Agora eu vou fazer 2 reservatórios. Agora eu vou começar a fazer a setorização. Não é o PDA, eu entendo que ele é um documento técnico e quem o fez pensando o seguinte, eu vou estabelecer aqui um cronograma financeiro e um cronograma de planejamento, né, e execução dessas obras. Se a gente começar a fazer uma execução do PDA de maneira assim, o que dá para fazer nesse momento eu vou fazer, é aquilo que você falou, né? O mais importante é não faltar água na torneira das pessoas. Mas não perde a finalidade dele, você não acha que isso pode comprometer? Porque se tiver que fazer um investimento alto logo no começo, que seja aí 30, 40, 50 ou 60 milhões, que tem a nova captação de água do Batalha, que é importante, pelo menos isso está lá no plano, não seria interessante, nesse primeiro momento, fazer um empréstimo? Eu estou insistindo no empréstimo para a gente ter resolução do problema rápido, sabe? Depois, sim, o restante você pode, do jeito que você falou, você pode diluir ao longo dos 20 anos. Mas, por exemplo, fazer uma nova captação que custa aí 40, 50 milhões, o DAE não tem esse recurso hoje em mãos, né? Não tem como dividir isso em 3, 4 vezes. Não seria muito mais interessante, já de imediato, fazer o empréstimo e buscar essa nova captação de água no Batalha? É isso que eu penso, sabe? Acho que a equipe tem que discutir isso, sabe, Elton? É isso que eu queria saber, o que a equipe da prefeita Sueli Rosinha hoje pensa a respeito disso. Com essa visão, eu entendo a sua linha de raciocínio, e para resultado em período curto, sim, seria já partir para um financiamento e tal.
Só que eu vejo que também toda essa tomada de decisão não é exatamente nós da divisão que tomamos. A única coisa que a divisão financeira consegue é o quê? Vamos fazer, tem o cronograma financeiro do PDA. E isso eu consigo colocar no orçamento. Então, essa tomada de decisão é minha. Agora, o além já não é. Então, isso faz parte da gestão na hierarquia mesmo, né? Então, não consigo te responder se realmente vai ser feito ou se não vai ser feito. Tá ok. Viu, o presidente Guilherme, que é o relator nosso da comissão, eu acho que seria interessante, após a finalização das oitivas aí que estão programadas, eu acho interessante, e proponho à comissão, nós chamarmos novamente o Marcos Saraiva, porque afinal de contas ele está à frente do DAI hoje, até mesmo para a gente sanar essas dúvidas, porque seria interessante a gente ter aqui uma definição do que o DAI hoje programa para ser executado do PDA. E se necessário for fazer um financiamento para impactar logo de imediato, né, e para dar cumprimento ao PDA, igual o Wellington acabou de falar, eu acho que nós temos que partir para isso. Ou então, me desculpe, abandona o barco e passa para a iniciativa privada. Porque o que nós não podemos é ficar esperando, né? Então, eu agradeço, viu, Wellington, a sua explanação, e eu estou satisfeito, viu, presidente Guilherme? Não, concordo com o senhor, viu, Coronel Meira. Precisamos, no final das oitivas, realmente chamar o Marcos Saraiva de volta para a gente, né, saber mais detalhes, né? Agora, eu queria saber do Ayrton. Ayrton, você como diretor financeiro hoje do DAI, com os compromissos assumidos já até o final do ano que o DAI tem, os compromissos recorrentes como folha de pagamento, fornecedor, quanto que sobra para o DAI hoje? Quanto o DAI tem hoje, em 2020, para investimentos? Então, é uma pergunta meio difícil responder já. 2021, porque desculpa. Hoje a gente tem um custeio muito alto. Inclusive, hoje a gente está passando por um período da CPFL que é incerto. A gente já vinha com uma projeção, porém agora mudou a faixa. Então, eu não consigo te responder isso agora. Mas você mesmo disse que o DAI tem condições de, a longo prazo, de fazer os investimentos que o PDA exige com recurso próprio? E você agora fala que não tem condição. De acordo com o cronograma. Se a gente seguir o cronograma que vai ser colocado no orçamento, no PPA agora para o ano que vem, para os 4 anos, sim. Não hoje. Hoje a gente está executando o orçamento que foi feito o ano passado. E respeitando todos esses compromissos da lei orçamentária do ano passado, quanto que sobra de dinheiro para o DAI? Fala assim, esse ano eu tenho X milhões, vai sobrar X milhões para eu investir ano que vem. Isso não tem como falar, não tem como prever. O que eu posso já adiantar é o seguinte: a gente tinha várias coisas que não estavam no nosso orçamento, não estava previsto no nosso orçamento. O poço que a gente vai perfurar próximo ao shopping mesmo não estava previsto. O que a gente fez? A gente fez a utilização já do superávit que sobrou do ano passado. Então, por exemplo, eu não sei quanto que exatamente a gente vai arrecadar em outubro, novembro. A gente tem a previsão, mas realmente o arrecadado é só quando chega no próximo. Então, eu posso contar o que eu tenho na mão agora. Quanto o DAI hoje, se puxar um extrato da conta bancária do DAI, quanto o DAI tem, qual que é o saldo da conta bancária do DAI hoje? Um minutinho só. Para falar, o DAI tem tantos milhões em caixa hoje? 75? 30. 75. Hoje a gente tem no caixa banco 75 milhões. Porém, esse também são alguns compromissos que a gente já tem orçado. Então, não é que o dinheiro está sobrando. Não, esse dinheiro já está empregado. Quantos milhões o DAI já tem comprometido esse ano?
Eu tenho empenhado, cara? Qual é deixa eu reformular essa pergunta. Qual que é a previsão de gastos que o DAI tem até o final do ano? Entendi. Eu acho que eu consigo sanar a sua pergunta já do início. Guilherme, a gente tem disponível 23 milhões só, que não está comprometido com o no contas a pagar e no receber. Tá. Por favor, Coronel Meira. Não, Guilherme, para ficar mais fácil, eu podia perguntar para o Wellington o seguinte: quanto custa a folha de pagamento? A folha de pagamento ela é fixa, né? E quanto que custa? Qual é o custeio fixo que o DAI tem por mês? Ou seja, pagamento de água, luz, telefone, enfim, os insumos que tem. Com base nisso, é possível fazer uma projeção, né, daquilo que vai ser arrecadado, não é isso? Você tem uma receita mensal, você tem uma despesa fixa mensal de pessoal e custeio, e aí, em cima disso, é possível ter uma noção de quanto pode ser que tenha de investimento. Não é isso, Wellington? Eu estou errado? Não, tá certo. Eu só não consigo falar para você agora os valores exatos, mas eu vou levantar essa informação e respondo para vocês. Eu mando via ofício. Tá, então você... Daí eu consigo passar uma régua nesse mês. Tá. Aí com isso vocês já vai sanar a dúvida de vocês. Então o DAI hoje tem 23 milhões que, assim, estaria disponível, que não está vinculado a nenhum tipo de gasto, que estaria disponível para investimento hoje. Que ainda não foi feito o empenho que utiliza esse valor. Porque, por exemplo, a gente tem o posto do shopping que abriu a licitação, já vai sair dessa verba. Tudo bem, então, mas uns 2 milhões aí que vai tirando, vai diminuindo esse valor. Tá, que o DAI vai 20 milhões para investimento, por que não faz toda a troca dos hidrômetros de Bauru, sendo que a submedição significa perda de receita? E como o próprio Saraiva diz, em 5 meses tem um retorno do investimento, porque o DAI não investe nessa substituição do parque hidrométrico da cidade? O processo de substituição do hidrômetro já está em andamento. Inclusive, eu acredito que o pregão eletrônico aconteça agora por esses dias. Mas só para 2000... Aí sim a gente vai conseguir começar a iniciar a troca, porque esse processo ficou parado bastante tempo. Mas só em 2022 isso aí vai acontecer? Porque já não faz ainda esse ano. E quantos hidrômetros vai trocar esse ano? Então, eu não consigo, essa parte técnica eu não consigo te falar. Eu sei que o processo está andando e isso vai ser feito ainda este ano, no início pelo menos. Porque assim é uma coisa que, sendo que trocar o hidrômetro sabe que vai aumentar a receita do DAI, eu não entendo como não agiliza esse processo, sabe? É uma coisa que na verdade, ele ficou não entra na minha cabeça, tempo. Sabe? E agora a gente conseguiu dar um pouco de andar realmente um pouco com esse processo. Então, uma parte já vai ser adquirida esse ano. E não igual no cronograma que está a partir do ano que vem, de 2022. E a quantidade de hidrômetros que vai substituir hoje, você sabe a quantidade ou não? Porque, na verdade, a gente vai comprar de acordo com o que a gente consegue instalar. Então, não adianta eu te falar um número agora de tipo de primeira compra, porque a gente não tem nem aonde armazenar tudo isso. Então, a gente vai realmente ir pedindo de acordo com o que a gente vai comprando e pode instalar. E nem se terceirizar essa instalação, você acha que não é viável pelo tempo de retorno do investimento? Dessa troca, terceirizar. Essas tomadas de decisões não cabe a nós, né? Tá. Não, então tá bom, eu tô tranquilo, estou satisfeito com as informações. A vereadora Chiara, o vereador Coronel Meira, teria alguma consideração final a fazer?
Hein, vereadora Chiara? Teria alguma consideração final? Não, tá. Não, Guilherme, tudo bem, obrigada, viu? Coronel Meira também? Eu acho que não. Bem, teria alguma consideração final, Wellington, para fazer? Agradeço a todos e quero dizer que continuo à disposição. Não, perfeito. A gente que agradece a sua participação, viu, Wellington? E muito gentil da sua parte comparecer. E é isso aí. Muito obrigado pela presença, viu? Boa tarde. Tudo de bom. Bem, nada mais havendo a tratar, essa presidência dá por encerrada essa reunião às 15h39. Muito obrigado a todos os vereadores que participaram, Chiara, Coronel Meira, Júlio César. Forte abraço a vocês.